pessoal do YouTube, aqui seu amigo Mauemar, a garota, a moleque. Esse vídeo é um vídeo diferente do que você costuma assistir aí. Toda coleção tem o seu lado, vamos dizer, o seu lado A, aquele lado que o colecionador, o jogador, ele mostra aquele quarto game bonito, arrumadinho, né? Eu, por exemplo, tenho esse armário aqui, que é um armário multiuso, e coloco os games, coloco os cartuchos guardadinho e tal. Esse é o lado que você vê da coleção. E tem aquele lado que eu chamo de lado B da coleção, que ninguém mostra, que são itens que ficam em segundo plano, coisas que você fica com dó até de se desfazer, de trocar, ou mesmo até, em alguns casos extremos, jogar no lixo. Eu tenho várias coisas assim bem interessantes que eu considero o lado B. São itens legais, itens bacanas, mas não estão aqui, né, no lado A da coleção. Esse é o lado A, é que está no lugar de destaque, o negócio todo. Eu vou começar mostrando aqui para vocês o que eu vou mostrar. Por exemplo, isso daqui. Isso aqui é uma coisa que eu considero o lado B. Isso aqui é uma caixinha de metal, ela deve ser de latão, alumínio, para jogo de Game Boy. Não tem nenhum jogo de Game Boy Advance aqui. Você coloca um jogo de Game Boy Advance aqui. Eu considero o lado B porque justamente você não tem espaço para colocar. Você só tem uma. Então ela fica jogada. Mostrando aqui outras coisas da coleção. Caixas de game. Aqui eu tenho uma caixa 2 em 1. Lógico que se você tem espaço, você coloca numa prateleira, você pode colocar várias dessas caixas. Eu tenho algumas, né? Mario 3, é tudo jogo pirata, tá? Mas pra mim, nesse modelo que eu tenho, Turbo OutRun, eu não tenho espaço para colocar o game dentro da caixa e a caixa na prateleira. Eu coloco todos os games dentro assim, de caixas de sapato para maior comodidade, mais fácil de achar, mais fácil de guardar, e as caixas acabam ficando num segundo plano. É uma caixa do Supercharge, um cartucho de Nintendinho também. É o tipo de coisa, você fica com dó de jogar fora, ou sei lá, negociar, e você fica com o objeto no lado B. Isso aqui é bem legal, desse cartucho. Essa caixa aqui é desse cartucho aqui, o cartucho da marca Hydron. Esse cartucho ele é 60 pinos, 72 pinos. Esse daqui o cara não pode recusar porque não tem adaptador de Nintendo. É um cartucho bem legal. E ele vem com essa caixa aqui, né, Castlevania. Vocês podem ver ela, como ela tá velhinha. Ela pegou sol, ela tá bem interessante. Tem aqui a história. Quando eu fizer o gameplay do Castlevania eu leio pra vocês, tá bom? Aquela caixona de fita de vídeo. Bem bacana. Ai, garoto. Jogos de Play 2. Quem não tem um montão? Você que tá vendo aí, eu sei, você coleciona game, você tem um montão. Você deve ter caixas e caixas disso daqui. Tem certeza. Você pode depois. Esse vídeo vai ser a série, pode ter certeza. O pessoal começar a fazer vídeo com as suas coisas. Eu fiz uma seleção de coisas legais aí, né? De PS2, mas tem muito assim, tipo, disso. Isso aqui é tranquilo. Aqui, por exemplo, ó, cartuchos R4. Tempo do Nintendo, que Nintendo DS era febre. Eu tinha uns 3, 4 aparelhos DS, porque meus filhos também jogavam, né? Aí depois foi evoluindo para 3DS e acabei acabando ficando com esses cartuchos.
alguns têm o cartão, porque esses são iguais. Então se você pegar o cartão de um e pôr no outro, ou fizer uma cópia, por motivos operacionais você acaba utilizando o cartão em outro aparelho, aquele negócio todo. Esse aqui é para DSi, o verdinho aqui. E elas acabam acumulando aí no lado B da coleção. Encartes de game. Você precisa da caixa do game. Teve uma época que eu precisei muito de caixas de jogos de PSP. Então, eu procurando no Mercado Livre, eu encontrei alguém que estava vendendo as caixas vazias. Inclusive o meu amigo o canal dele tem um PSP na capa. Eu vou colocar o nome do canal dele na descrição, tá? Pra mim não falar errado. Ele sempre falou pra mim, olha, faz um review desse jogo do Ben 10. Né? Faz um review do jogo do Ben 10. Porque ele me viu, eu com essa capa que eu tava fazendo um vídeo aquele negócio de como tirar a cola da etiqueta. Mas infelizmente eu só tenho a capa porque eu comprei a caixa pra usar pra outro jogo. Que você tem o disco, só que você não tem a caixa, não tem a capinha. Então eu comprei a caixinha pra ser utilizado nesse propósito. Outro encarte bacana. São encartes muito bonitos às vezes. Então você fica com dó. E aquela história, nunca diga nunca. Você, de repente pode aparecer esse jogo pra você já tem a caixinha, já tem a capinha. Que hoje em dia é tudo assim. Need for Speed Carbon. Esse aqui o pessoal conhece. Esse aqui, conhece esse jogo aqui? Não, né? GTA. Esse é o Liberty City. Uma bela capa. É um material bom, é coisa boa. Não dá pra você pegar e simplesmente você jogar fora ou você vender aí por preço de banana. É Simpson The Game. Também só capinha, só o encarte. FIFA 2008. É o tipo de coisa que você acaba pegando aí, não tem um propósito, mas pode, de repente, é aquela história, nunca diga nunca, de repente aparece. Esse aqui eu comprei um jogo na feira, ele tava com a caixinha, ele tá escrito Mario 64, ele tava assim, só que não era a capinha do Mario 64, era outro jogo aí, Lunar Dragon Song. É um belo encarte, viu? Não sei esse jogo se ele é bom ou não. Ele tem DS. Mas é bonito, o gráfico é bem interessante, eu acho que deve ser bem bacana. É mais ou menos isso que eu queria falar pra vocês. Tem muitas outras coisas. Não, tá? Tem que fazer um corte aqui, tá? Fazer um corte. Ó, tem esse aqui, ó. Esse daqui foi ganhado. Eu comprei um lote de games. E eu falei esses jogos aqui. Aí o rapaz ele me deu. Tem alguma coisa, ó. É tudo do Sega Saturn, ó. Eu não tenho Sega Saturn. F1 Challenge. Virtual Cop. E aqui também. Virtual Fighter Remix. Foram 3 jogos que veio. Do Sega Saturn não tem o Sega Saturn. Não sei se um dia vai aparecer ou não. Mas tá aí na coleção do lado B. A gente guarda. Ela fica congelada até o dia da necessidade, não é verdade? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Um abraço do seu amigo Power Mafia pra vocês.